Alô, amigos, daqui a pouco vou contar para vocês, vou repetir para vocês a frase pronunciada pelo pastor André Mendonça, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai assumir seu posto a partir da próxima quarta-feira. Vocês vão ouvir com atenção e comentar, né? Eu, pessoalmente, acho haver alguma coisa errada, né? Alguma coisa que não bate, né? Não bate bem, mas um psiquiatra poderia definir melhor. Em todo caso, o nosso tema de hoje é a megalomania, o excesso de vaidade e a blasfêmia do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas antes, agora que nos conhecemos, peço para não se esquecer de clicar e se inscrever nesse canal, desse simples gesto, pelo qual não paga nada, depende a continuação desses comentários independentes e cheios de ironia. Um pouquinho de humor também, não? Pelo menos uma vez por semana. Inscreva-se ali e, se tiver apressado, se não tiver apressado, pode curtir também, pode compartilhar, pode fazer um comentário, hein? Ok. No último vídeo, explicamos que a escolha irresponsável de um pastor evangélico sem grande experiência jurídica para fazer parte do grupo seleto de juristas do Supremo Tribunal Federal, num atentado ao nosso Estado laico, foi mais um passo em falso que se deu nesta República. Mais do que isso, mais do que um passo em falso, foi um salto no inferno, ou um salto para trás. Hoje vamos mostrar que André Mendonça não é um evangélico comum. Vejam bem, no STF não há padres juristas, e nem os juristas católicos fazem esse carnaval, essa questão enorme de mostrar em evidência sua crença, como faz o André Mendonça. Nenhum deles falou em ir à missa antes de participar de cada sessão, como disse o Bolsonaro que o André ia fazer. Depois o André disse que ele vai fazer, mas de repente ele vai querer fazer uma oração antes de cada sessão do STF. Mas nenhum jurista católico falou nisso e nem convocou os fiéis católicos para afirmar ter uma missão a cumprir dentro do Supremo Tribunal Federal em nome de Deus ou de Cristo. Nenhum deles precisou se dividir em dois para dizer: dentro do STF cumprirei os preceitos constitucionais no que se refere ao Estado laico, mas quando for para casa vou pegar a Bíblia, está ali, ó, ali, está vendo? Vou pegar a Bíblia e vou defender Deus. Nenhum dos ministros católicos do STF fez isso. Imaginem se fariam, hein? Essa grande diferença que acentua a irresponsabilidade dos nossos senadores ao ignorarem a laicidade de nosso país e terem votado por uma pessoa mais pastor evangélico do que jurista, e pior ainda, pastor evangélico fanático, carola. Ele não se reuniu com seus amigos e advogados, juristas e professores de direito na Ordem dos Advogados do Brasil ou num restaurante com o pessoal da Ordem dos Advogados do Brasil para comemorar sua entrada no Supremo Tribunal Federal. Não, ele quis fazer uma comemoração na igreja. Ele, que diz que quando começar a ser ministro do STF, vai ser laico. Acredita? Acredito eu. André Mendonça, desconhecido até ser indicado pelos evangélicos ao presidente eleito com votos bíblicos, fez discurso de agradecimento a Deus na igreja,
Qual Deus? Ora, o Deus dos evangélicos. Era esse Deus que desejava ter um representante dentro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do STF católicos não são representantes desse Deus. Hã? Então há dois deuses. Um Deus evangélico, é esse que é o bom, que botou o André Mendonça lá, e o Deus dos católicos, que não é o bom. Hã? É isso? Isso é uma blasfêmia, não? E agora, Mendonça faz uma ronda pelas igrejas evangélicas para agradecer seus irmãos. Como eles dizem, né? Irmãos na fé. Será que todo esse carnaval é para depois votar voto laico no Supremo Tribunal Federal? Quando houver uma questão que exige um voto laico e não religioso, ele vai votar voto laico? É claro que ele vai agir como um cara que é carola de igreja. Ele vai votar como um religioso, como um evangélico. Só a Simone Tebet que engoliu isso. E os outros também. Não me engana que eu não gosto. E qual foi a primeira igreja escolhida para fazer esse agradecimento? Ora, do Silas Malafaia, o homem de Deus, que anuncia mesmo o fim do mundo. Aí não tem profecia nenhuma. Com o desmatamento da Amazônia, é claro que o planeta vai esquentar e será o fim do mundo. Fim do mundo preparado também pelos próprios religiosos evangélicos bolsonaristas, que ignoram o aquecimento climático e apoiam o desmatamento da Amazônia. E o que foi que disse? Agora chegamos, hein? E o que foi que disse o pastor elevado a jurista do STF por Deus? Ouça bem, hein? Mas antes, se sente para não cair, hein? Vamos lá. André Mendonça, falando dele na terceira pessoa, o pastor terrivelmente evangélico disse: não é porque o André tinha de ser aprovado, é porque era do plano de Deus e estava estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo, que um menino iria sair dali e ia chegar aqui. Ele se trata como menino. Querem que eu repita? Quem sabe não ouviu direito o principal. Era do plano de Deus, estava estabelecido por Deus, desde antes da fundação do mundo, o quê? Que o André, quem? O André Mendonça, o menino, tinha de ser aprovado. Onde? No STF, desde antes da fundação do mundo. Hã? Não. Ele disse isso mesmo? Sim, está gravado e mesmo filmado. E com essa linguagem de crendice ingênua, carola, ele vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Sentar ali no meio dos eruditos, descartados por Deus por serem católicos ou judeus ou sem crença, vira o nível desse novo ministro? Só mesmo no Brasil pode alguém falar um vexame desses numa igreja que estava cheia, sem que ninguém caia na gargalhada. Desde antes da fundação do mundo, o André Mendonça já tinha sido escolhido por Deus para ser ministro no STF. Desde antes do fim do mundo, antes da Globo, antes do Estadão, antes das fake news da Jovem Pan, antes do UOL. E nós, jornalistas, sem saber nada.
Poderia nos ter dado a dica. Ficamos aí 4 meses esperando. Ele poderia ter dito, olha aí, meus caros, já falei com Deus. E ele me garantiu 47 votos no Senado, inclusive alguns do PT. Não, me desculpe, eu não aceito isso. Para quem acredita em Deus, isso é uma blasfêmia. Para quem é psiquiatra, isso é coisa de doido, conversa de doido, bom para entrar num hospício. Sua eleição para o STF fazia parte do plano de Deus desde antes de Cristo. Isso é demais, ele se coloca ainda antes de Cristo, antes da fundação do mundo. Vá de retro. Isso também vaidade excessiva. Ele é o bom. E ninguém ri lá na igreja ao ouvir uma asneira dessa. Ou então, esse novo ministro é um megalômano, dono do ego maior do mundo. E isso, para quem crê, também é pecado. Enfim, o Tartufo escolhido por Deus desde antes de Cristo não estava só nessa versão ridícula e absurda de uma eleição na qual todos votaram achando que ele será um peão, por enquanto de Bolsonaro e depois de quem vier. Ali estavam muitos representantes do novo poder evangélico no Brasil, que daqui a alguns anos vai governar o país. O governador do Rio, do qual o escolhido de Deus esqueceu o nome, o ex-artilheiro Romário, senadores, vereadores, desembargadores, pastores e o povo de Deus. E os outros são povo do diabo? E ninguém riu de Mendonça ter sido escolhido para o Supremo Tribunal Federal antes da criação do mundo. Mendonça se nomeia o representante de Deus, o Deus da Bíblia, mas não é coisa nenhuma. É um farsante. Se não for pirado, é tartufo. Se fosse um homem de Deus, não teria usado de sua função para tentar processar jornalistas por delito de opinião, por terem criticado Bolsonaro. E isso com base na Lei de Segurança Nacional da ditadura. E nem teria forçado a abertura de igrejas durante o momento mais grave da pandemia. E nem teria feito parte de um governo que defende armas, que está fazendo aumentar em muito o número de assassinatos do Brasil. Ele não é um homem de Deus, de jeito nenhum. Só tonto é que acredita nisso. Esse vai ser o ministro mais conservador, mais carola, mais beato e mais perigoso que já tivemos. Obrigado, senadores, pela maravilhosa escolha. Se você também concorda, ajude esse canal a crescer e se inscreva. Aí, agora, se inscreva ali. É importante para continuarmos. Até a próxima.